Olá, alunos! Vamos iniciar então hoje a nossa aula teórica 5, que versa sobre o capítulo 4 do livro do Moretti. Tá? O objetivo desse capítulo, desse assunto, é estudar ao mesmo tempo duas variáveis estatísticas. Estudando ao mesmo tempo duas variáveis estatísticas, nós vamos tentar descobrir, principalmente, se elas estão relacionadas. Ou seja, se uma varia com uma certa regra quando a outra varia. Né? Se existe uma regra de variação entre uma dependente da outra. E aí nós vamos dizer então que essas variáveis são dependentes. Se a variação de uma variável não tem nada a ver com a variação da outra variável, então nós dizemos que elas são independentes ou não estão relacionadas, tá bom? Então, nós vamos estudar algumas maneiras bem simples, porque é uma introdução à inferência estatística, esse curso, né? Mas para vocês terem algumas ideias de métodos estatísticos que permitem a gente dizer se duas variáveis estatísticas estão ou não relacionadas, se elas são ou não dependentes uma da outra. Eu poderia citar aqui um exemplo. Por exemplo, a altura das pessoas de 0 a 10 anos. Eu vou pegar um monte de criançada de 0 a 10 anos e vou medir a altura delas. E quero saber se a altura está relacionado com a idade. Obviamente, né, a gente já prevê que vai dar que quanto maior a idade, maior a altura também. Então, as variáveis idade e variável altura estão relacionadas entre si, né? Então, como dizer que elas estão relacionadas entre si usando um método estatístico? Então, nós vamos aprender alguns métodos estatísticos bem simples aqui para a gente poder dizer se duas variáveis estão relacionadas ou não. Outro exemplo, a gente poderia dizer, eu vou medir a cor do olho e a cor da pele, né, das pessoas. Né? Vou classificar a cor da pele das pessoas de acordo com a classificação do IBGE, que é negra, parda ou branca. E a cor dos olhos eu vou dizer apenas duas qualidades, clara e escura. Né? E aí, provavelmente, vai dar que se a pessoa for branca, né, na classificação do IBGE, provavelmente vai ter uma proporção maior de pessoas brancas com olhos claros, né, porque a falta de pigmentação na pessoa de pele branca também causa falta de pigmentação no olho. Então, provavelmente haverá uma proporção maior de pessoas brancas com olho claro do que uma proporção de olhos claros nos brancos ou nos pardos. E vai ter uma proporção maior de olhos negros nas pessoas pardas e negras do que uma proporção de olhos negros nas pessoas brancas, por causa, novamente, da pigmentação que levam a tanto a cor da pele como a cor dos olhos. Então eu vou dizer que a cor dos olhos está relacionada com a cor da pele, porque existe uma proporção maior de uma categoria dentro da outra, de uma categoria dentro de uma outra categoria da segunda variável. Ou seja, eu tenho uma proporção maior de olhos claros dentro da categoria pele branca. E eu tenho uma proporção maior de olhos escuros na categorias parda ou negra na cor da pele. E aí, então, como há uma dependência entre essas duas variáveis, cor do olho e cor da pele, então existe uma dependência entre essas duas variáveis devido a essas presenças de proporções maiores de uma dentro da outra. Tá? Vocês perceberam que no meu exemplo eu dei idade, altura. Idade é uma variável quantitativa, altura também é uma variável quantitativa. Então, eu vou estar tentando relacionar duas variáveis quantitativas. No meu segundo exemplo, eu dei raça, o cor da pele, e cor dos olhos. As duas variáveis, cor do olho e cor da pele, são variáveis
qualitativas. Então, eu estou tentando relacionar duas variáveis qualitativas. E ainda eu poderia pegar uma variável quantitativa e relacionar com uma variável qualitativa. Por exemplo, homem, sexo, né? Variável sexo. Vou classificar só no sexo genético, homem e mulher. E aí eu vou estudar a altura. Então eu vou pegar a altura dos homens e a altura das mulheres. Será que a altura está relacionada com o sexo? A gente sabe que sim, porque na média a altura dos homens é maior do que a altura das mulheres. Então, na média, as alturas dos homens são maiores. Então, significa que os homens possuem alturas maiores do que as mulheres. Então, a altura está relacionada com a variável sexo. Nesse exemplo, eu tenho sexo, que é uma variável qualitativa, relacionada com a altura, que é uma variável quantitativa. E os métodos estatísticos para comparar se essas variáveis estão ou não relacionadas? Será que são os mesmos? Veremos que não. Para cada parzinho de variável, se é qualitativa com qualitativa, eu tenho um método estatístico para dizer se elas estão relacionadas ou não. Se é quantitativo com quantitativo, eu tenho outro método estatístico para dizer se elas estão relacionadas ou não. E se for qualitativo com quantitativo, eu tenho ainda outros métodos para dizer se elas estão relacionadas ou não. Então, nós vamos começar estudando hoje duas variáveis qualitativas, ok? Então, nós vamos começar estudando duas variáveis qualitativas e quais são vamos ver um método estatístico para dizer se elas estão relacionadas ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar nossa lousa aqui. Então, nosso primeiro caso aqui é estudar se duas variáveis qualitativas. Então, veja, eu estou estudando variáveis qualitativas. Estão relacionadas. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu vou pegar um exemplo, tá? A melhor maneira da gente aprender é pegando um exemplo. Então, eu vou pegar uma tabela com várias pessoas. Nessa tabela, eu vou estudar o sexo da pessoa e se ela ganha mais de R$ 1.000 ou se ela ganha menos de R$ 1.000. Só um exemplo, tá? Então vamos lá, o indivíduo, tá? O sexo desse indivíduo e o salário desse indivíduo. E o salário eu vou classificar sempre mais de R$ 1.000 ou menos de R$ 1.000, tá bom? Então eu vou ter essa tabela. Então eu vou ter o indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou estudar só 10 indivíduos, tá? Que é um exemplo bem simplesinho. Sexo: masculino, feminino, feminino, masculino, 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 feminino, feminino, masculino, masculino. Tá ok? Então, desses, o primeiro indivíduo ganhava, o salário era maior que R$ 1.000, o segundo era maior que R$ 1.000, o terceiro era menor que R$ 1.000, o quarto era maior que R$ 1.000, o quinto era menor que R$ 1.000, o sexto era maior que R$ 1.000, o sétimo era menor que R$ 1.000, o oitavo era menor que R$ 1.000, o nono era menor que R$ 1.000 e o décimo era maior que R$ 1.000, tá bom? Então, esse foi o que eu estudei. Olha, veja que eu estou estudando duas variáveis qualitativas.
Sexo é uma variável qualitativa que tem apenas duas qualidades, né? Duas categorias, que é ser masculino ou feminino. E o salário das pessoas, que eu classifiquei também em duas qualidades, em duas categorias, que é ser maior ou ser menor que R$ 1.000. Então, eu tenho duas variáveis qualitativas. A pergunta que fica é: essas duas variáveis estão relacionadas? Ou seja, o salário depende do sexo? Será que os homens ganham mais do que as mulheres? Ou será que as mulheres ganham mais do que os homens? Né? Eu peguei aqui uma amostra pequena de 10 indivíduos. Realmente, geralmente, quando eu vou fazer um estudo desse tipo, principalmente o pessoal que vai para a área de ciências sociais, né? Eles fazem esses estudos com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, e essas pessoas são sorteadas. Para você fazer esse tipo de estudo, essas pessoas têm que ser sorteadas na hora de você perguntar se elas são do sexo feminino ou masculino e qual o salário delas, tá bom? Mas como esse aqui é um exemplo, eu peguei só 10 indivíduos e para a gente ver o que faz com essas duas variáveis qualitativas aqui, na tentativa de dizer se elas estão relacionadas ou não. A primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente chama de uma tabela de contingência. Então, quando eu pego duas variáveis qualitativas, a primeira coisa que eu faço com elas, com os dados dela, é construir o que a gente chama de uma tabela de contingência. Tá bom? O que é essa tabela de contingência? Eu vou colocar nas linhas uma das variáveis. Então, os atributos dela, masculino, feminino, tá? E nas colunas eu vou colocar a outra, que é o salário. Então, eu vou ver as categorias é menor que 1.000 e é maior que 1.000. Tá bom? E aqui eu vou ter então o total. Tanto o total aqui, como o total aqui. Então essa é a minha tabela de contingência, tá ok? Eu vou montar essa tabelinha. Então veja que a tabelinha, ela me dá as duas categorias aqui, tá? Masculino e feminino, tá? E as duas categorias de sexo aqui e as duas categorias de salário aqui. Se tivesse três categorias, eu colocaria as três aqui. Se tivesse quatro aqui, eu colocaria as quatro aqui. De tal maneira que eu tenho, então, a quantidade de pessoas que são de masculino e ganham menos que R$ 1.000 aqui. As pessoas que são masculino e ganham mais de R$ 1.000 aqui. As pessoas que são do sexo feminino e ganham menos de R$ 1.000 aqui. E as pessoas que são do sexo feminino e ganham mais de R$ 1.000 aqui. Então vamos contar. Quantas pessoas são masculinas e ganham menos de R$ 1.000? Então eu vou voltar lá na minha tabela original dos meus dados. Vamos lá. Quantos são masculinos e ganham menos de R$ 1.000? Então esse ganha mais, esse ganha mais, esse ganha menos. Então esse ganha mais, esse ganha menos, então 2, e esse ganha mais. Então eu só tenho dois indivíduos do sexo masculino que ganham menos de R$ 1.000. Então eu volto na minha tabela e coloco aqui o número 2. Então eu tenho dois indivíduos do sexo masculino que ganham menos de R$ 1.000. Quantos indivíduos do sexo masculino eu tenho que ganham mais de R$ 1.000? Eu vou voltar para a minha tabela e vou contar. 1, 2, 3, 4 indivíduos do sexo masculino que ganham mais de R$ 1.000. Então eu volto na minha tabela de contingência e coloco o número 4 aqui, tá? Aí, quantos são do sexo feminino e ganham menos de R$ 1.000? Vou contar. Então, feminino que ganham menos de R$ 1.000 é essa daqui, 1, 2, 3. 3 pessoas são do sexo feminino e ganham menos de R$ 1.000. Então, 3 aqui. E quantas pessoas são do sexo feminino e ganham mais de R$ 1.000? Então tá aqui, é só uma, tá bom? Então, aqui tem uma. Aí eu tenho aqui, o meu total do sexo masculino é 2 mais 4. Então o total é 6. Então eu tenho 6 pessoas do sexo masculino.
Do sexo feminino, um total de 3 mais 1, eu tenho 4 pessoas no total de sexo feminino. Quantas pessoas ganham menos de R$ 1.000? 2 mais 3, 5 pessoas ganham menos de R$ 1.000. Quantas pessoas ganham mais de R$ 1.000? 4 mais 1, 5 também. E aí eu fechei então minha tabela, tá bom? Então, essa tabela aí é a minha tabela de contingência, tá? Eu tenho aqui os dados resumidos daquela tabela original onde eu levantei os dados. Eu levantei os dados aqui e com essa tabela original aqui eu construí a minha tabela de contingência. Quando vocês forem fazer uma tese, um relatório, alguma coisa, o que vocês vão colocar são esses dados resumidos na forma de tabela de contingência. É isso que a gente coloca numa apresentação, um artigo, um relatório, né? Então, nada dos dados brutos originais, a gente coloca a tabela de contingência. E o total aqui é o total de pessoas que a gente entrevistou, que foi 10, tá bom? Então, essa é a maneira da gente montar a nossa tabela de contingência. E agora a próxima pergunta é: